Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast intitulado Conversas Pedagógicas. Esperamos que o vosso verão tenha sido bom, o nosso foi, já estamos de volta e de volta às nossas atividades têm que voltar as conversas pedagógicas e hoje nada melhor do que começarmos com mais uma educadora maravilhosa que nos vem motivar a todos com a sua experiência. Falo-vos da Lúcia Bronze. Lúcia, desde já obrigada por teres aceito. Obrigada, foi um gosto para mim ter recebido este convite da vossa parte. Vamos lá. Lúcia, a educadora Lúcia Bronze, não sei se já tinha dito o apelido. Lúcia, para quem não te conhece, fala-nos um bocadinho quem tu és, o que é que tu fazes, introduz-te um bocadinho. Está bem, então vamos lá. Então, eu sou licenciada pela Escola Superior de Educação de Lisboa, já há 12 anos que terminei a minha licenciatura e tenho estado sempre a trabalhar no ativo, umas vezes em creche, outras em jardim de infância, atualmente em jardim de infância. Chegar aqui foi um caminho longo, porque eu nunca sonhei ser educadora de infância, na verdade não tinha aqueles sonhos de criança de ser o que quer que fosse, não, eu acho que não queria, isso não passava muito por mim, e quando chegou a altura de realmente perceber o que é que queria fazer, tinha que me inscrever, entrava para a universidade, inscrevi-me para uma série de cursos diferentes, que não tinham nada a ver uns com os outros, acabei por entrar em educação e foi assim que começou. Ainda bem que não entrei nos outros, porque senão, olha, estaria aí convosco a fazer marketing e publicidade, por exemplo, que não tem nada a ver com o meu, ou fisioterapia, como veem também, nada a ver, mas pronto, acho que, olha, vim parar ao sítio certo, ainda bem que foi assim. Neste momento também não me vejo fazer fisioterapia a ninguém, portanto, estou muito bem como estou. És uma educadora ao calhas? Calhaste aqui na profissão? Calhei, mas foi muito bom ter calhado assim, porque sabes que é muito curioso, às vezes as pessoas, neste momento que já tenho 12 anos, já não é que sabe bem, mas não é uma necessidade que eu tenha, mas ao início diziam-me assim, ainda bem, só podias ter sido educadora, sabes, tu nasceste mesmo para isto, eu dizia sim, exato, nasci para isto, podia estar num talho, podia estar a fazer outra coisa qualquer, sabes, porque não havia este caminho pré-definido logo, portanto aconteceu, foi longo chegar aqui, mas aconteceu. Lúcia, então como é que foi? Eu estou-me a lembrar dos meus primeiros dias de ESE, que eu também estudei na ESE, e estou-me a lembrar dos meus primeiros dias de ESE, entrar na ESE e ver aquelas caras todas de pessoas muito influentes na educação e depois de repente irmos para estágio, que eles metem-nos logo no primeiro ano no estágio de observação. Como é que foi? Quer dizer, eu já tinha pensado ser educadora e bem me que fez-me aquele choque para ti, então eu faço ideia. Como é que foi, Lúcia? Olha, foi muito natural, sabes? Aceitei tudo com muita naturalidade. Também a integração na Universidade de Lisboa também é muito bem feita, portanto eu passei por tudo o que eram praxes, senti-me muito bem naquele ambiente e depois entrar na rotina do primeiro ano, entrar em estágio, estar dentro de uma sala cheia de crianças, porque já não era a primeira experiência que eu tinha numa sala com crianças, eu tinha feito voluntariado e foi daí que quando tinha que me inscrever lembrei-me, olha, se calhar é uma opção, já tive este contacto com crianças, portanto se calhar é uma opção educação de infância. Portanto não foi o primeiro contacto, isso não me assustou assim tanto, podia ter sido mais dramático, mas senti-me sempre muito bem, portanto isto depois o caminho foi-se construindo. E o que é que te assustou então, no início da tua carreira, o que é que te assustou? Olha, assustou-me perceber que eu era muito nova e depois além de ser muito nova tinha mesmo ar de miúda. E então quando os pais, no meu primeiro ano de trabalho, lembro-me perfeitamente desta situação, quando os pais chegavam para me entregar, e eu estava em creche, uma sala de 2 anos, quando os pais chegavam para me entregar meninos deste tamanho, não é, muito pequeninos, ficavam um bocadinho apreensivos, porque percebiam logo que eu não tinha experiência, além disso tinha cara de miúda, e aquilo eram os bebés deles, não é? Muitos deles eram primeira viagem, e sabes, não era falta de confiança no início, mas aquele medo que os pais ainda me trazem agora, quando eu já tenho alguns anos de experiência, numa altura que eu estava numa fase inicial, o medo era assustador, não é? O pânico deles a entregarem os filhos, isso é uma coisa que eu nunca me vou esquecer. Pronto, depois essa confiança conquista-se, claro, todos claro. os dias se vai conquistando. Mas lembro-me que, sim, esse foi assim a minha situação mais preocupante, sabes? Preocupar-me em ver que aquelas caras entregavam os bebés com pouca convicção, com pouca confiança. O que é que esta menina
que era uma menina, o que é que esta menina vai fazer aqui? Bem, é impossível eu não te fazer esta pergunta. A quem está acabadinho de sair da faculdade e a começar agora esta semana o seu primeiro ano, que conselho é que tu dás a essas colegas? É impossível não te perguntar isto já. Eu digo-te, olha, o meu conselho é não fiquem demasiado ansiosas. Eu sei que nós queremos responder às necessidades dos pais, mas confiem naquilo que estão a fazer, confiem naquilo que trabalharam, naquilo que vão fazer, porque temos que conquistar os pais, é verdade, mas para conquistarmos os pais temos que ter nós a confiança e a convicção de que estamos no caminho certo e que vamos fazer aquilo que está certo. É não desistir, nunca desistir, confiança, não é? Sim, sim, sim. Eu também costumo dizer nas minhas formações, sabes? Costumo dizer muito às colegas que aparecem às vezes, colegas com 20, 30 anos de experiência e ainda há medos, porque nós vamos tendo medos diferentes ao longo da nossa carreira. Tu de certeza que vais tendo medos diferentes agora que tinhas antes, mas é sempre que temos muito que começar por confiança em nós mesmos, não é? Porque se confiarmos no nosso trabalho, e acho que é meio caminho andado para as Para coisas conseguirmos andarem. transmitir essa Sim. confiança que os pais precisam tanto, não é? É isso. Qual é que é, na tua experiência, quais são as grandes diferenças de uma sala há 12 anos e de uma sala agora? Seja de creche, seja de jardim, se tivesses que comparar. Olha, Vanessa, é difícil dar-te essa resposta porque eu comecei num meio que era muito diferente daquele onde estou agora e isso faz-me toda a diferença. Eu neste momento, eu tenho recebo crianças que são muito, muito, muito estimuladas em casa e já vêm cheias de informação sobre todos os temas e mais alguns, e numa fase inicial, num meio diferente, eu não sentia tanto isto, que estimulava e que dava aquela informação e os pais continuavam o trabalho de casa. Neste momento chega-me muita informação que eu tenho muita dificuldade em dar resposta a tudo aquilo que são as necessidades deles e todos os projetos, e está sempre muita coisa a acontecer. Para mim, ou então, eu também estava mais desatenta porque não conseguia dar resposta a tudo e nem me apercebia do que eles me traziam, mas eu acho que esta é a grande diferença. Meios diferentes trazem-te experiências diferentes, sem dúvida. Mas também é uma pergunta, achas que ao longo do tempo te foste centrando menos em ti, porque também estavas menos preocupada e te foste conseguindo centrar mais na criança, e por isso mesmo estar mais predisposta a ouvir as ideias deles, a começar projetos por eles, sentiste essa evolução ou não? Desde o início saíste da ESA a pensar que trabalhamos a pensar na criança e portanto somos logo focados na criança? Sabes, olha, eu sempre saí com esta convicção, a criança é o meu foco principal. Eu, como não me conseguia distanciar tanto, acho que às vezes tinha outras preocupações, tinha que responder a necessidades da instituição, tinha que responder a um cenário maravilhoso que era uma grande preocupação que eu tinha, que neste momento não tenho. Portanto, a minha sala é uma sala cuidada e organizada, mas não tem a preocupação de determinada área está em determinado sítio porque há uma corrente teórica que me diz isto ou aquilo, não. Aquilo está ali porque existem várias correntes que me dão indicações, mas eu acho que numa fase final e de acordo com as necessidades do meu grupo deve ser assim ou deve ser de outra forma. Neste sentido eu evoluí, porque como as minhas preocupações são outras, eu tenho mais disponibilidade para eles, tenho mais tempo para eles. Aí sim, sabes, consigo ouvir tudo o que me vão dizendo, Sim, e às vezes não ouço mais porque as informações são tantas que por mais que eu tente registar, sabes, é muito, muito, muito difícil, mas tentamos, sim. Achas que é porque o teu medo de falhar vai diminuindo, não é? E portanto tens outra convicção e podes dizer que a tua casinha este ano está aqui e se calhar há 10 anos estava noutro sítio porque há 10 anos um livro te dizia que devias estar ali, agora achas que deve estar ali porque o teu grupo diz isso. Achas que porque tens medo de falhar? Sim, porque tenho mais confiança e consigo defender melhor e justificar porque é que está ali, não está ali só porque existe uma indicação teórica de que deve estar, está ali porque precisamos que ela esteja ali. O MEM ajudou-te com isso? Sem dúvida. Fala-nos um bocadinho do MEM na tua carreira. Bem, então eu cheguei ao MEM logo numa fase muito inicial, mas como estava em creche, e desculpem-me se eu disser alguma coisa que não está correta neste momento, mas eu acho que o MEM tem crescido em creche nos últimos anos, é um crescimento muito recente, porque o MEM, na minha opinião, era muito direcionada para jardim de infância. E eu aquilo que conhecia do MEM, no meu contexto, no contexto da licenciatura, achava que era tudo muito, sabes, muito
tudo muito registado, demasiado registado, via tudo muito escrito e aquilo fazia-me alguma diferença porque eu achava que havia ali uma escolarização precoce, quase. E demorei algum tempo até desmistificar isto e perceber que não há ali escolarização nenhuma, o que há é uma utilização daquilo que temos e há um registro daquilo que é importante, que faz toda a diferença. Então eu comecei a frequentar os sábados pedagógicos, que são encontros, existem vários núcleos, para quem não está ao corrente, existem vários núcleos dentro do país e nas ilhas também, onde as pessoas se encontram aos sábados, uma vez por mês, para falarem sobre os mais diversos temas. E depois existe ainda um encontro, que é um congresso anual, este ano foi em Lisboa, portanto foi fantástico, onde se juntam todos os núcleos e se fazem apresentações sobre os mais diversos temas. Quando eu comecei a ir aos sábados pedagógicos, que foi o meu primeiro passo, comecei a perceber que aquilo realmente fazia-me algum sentido. Comecei a tentar implementar, não é fácil implementar, precisas de debater, precisas ter alguém com que troque ideias contigo. E nas instituições onde eu estava a trabalhar, na primeira fase, eu era a única educadora que estava a tentar seguir aquele modelo pedagógico. Uhum. Isso tornou-se mais difícil, porque eu só aos sábados, uma vez por mês, é que eu tinha alguém que me tirasse as minhas dúvidas, que trocasse opiniões. Mas fui implementando. Depois decidi fazer uma oficina. As oficinas são pequenas formações de curta duração, que são feitas também nos núcleos, onde existe um percurso, tu vais implementando aquilo na tua sala e vais sendo acompanhada e tens formadores que te acompanham e que te ajudam. E depois de fazer esta primeira oficina, aí então consegui começar a implementar cada vez mais e vou continuando a implementar. Ainda não estou numa fase de implementação total, porque existem determinados instrumentos, existem instrumentos muito próprios do movimento da escola moderna, e eu ainda não consegui implementar todos. Há um que eu tento, que é o mapa de atividades, e não consigo de maneira nenhuma implementar. Já disse que era este ano, mas confesso que estou com muitas dúvidas se vai ser ainda. A sério, que giro. A minha é um dos meus favoritos, eu não consigo trabalhar sem o mapa de atividades. A sério? Ai, eu sério, não consigo. É a minha melhor forma do grupo se organizar, autogerir. Não conseguia trabalhar de outra forma. Há outros instrumentos mesmo que eu não implemento, e nunca implementei, mas esse era crucial, onde quer que eu estivesse. Eu ainda não consegui, quero tanto, mas ainda não consegui. Esse ainda não. E diz-me uma coisa, ao início estavas a falar que tiveste muitas dúvidas, muitas questões, só para eu tentar perceber, estavas em creche ou estavas em jardim quando implementaste? Quando fiz a oficina estava em jardim. Okay. Quando comecei a ir aos sábados estava em creche. Sim, e começou a fazer mais sentido na altura em jardim? Quando já estavas em jardim? Ok. E agora hoje em dia achas que já faz mais sentido em creche? Sim, hoje em dia conheço excelentes educadoras que estão em creche e que fazem um trabalho maravilhoso e, portanto, neste momento eu acredito no MEM em creche. Não estive lá ainda, não experimentei MEM em creche, porque desde que comecei a implementar tenho mantido o jardim de infância, tenho estado sempre em jardim de infância, mas conheço trabalhos fantásticos nesta valência da creche. Sim, neste momento é possível. Lucy, diz-me uma coisa. Por acaso eu também conheci uma educadora no Encontro Nacional da APEI o ano passado, que não foi no Encontro Nacional da APEI, foi no Ser Bebé de Lisboa, uma educadora também que veio falar sobre o MEM em creche. Bem, eu adorei, porque eu também não conhecia muito de MEM em creche e adorei as fotografias do trabalho, da organização da sala dela, consegui perceber efetivamente que a escolarização é um mito, não é? Que mais mitos é que tu nos podes ajudar a perceber que efetivamente todos nós pensamos e que se calhar nos retraem de implementar, mas que afinal não é bem assim? Que outros mitos é que tinhas que... Olha, um que eu acho que é o principal, que é uma sala de MEM é uma anarquia. Não é uma anarquia. Está tudo organizado dentro de alguns princípios. Existe mais barulho, possivelmente existe mais movimento, mas tudo aquilo está estruturado. E eu entendo-me lá dentro. Os meus meninos entendem-se todos lá dentro. Que é o mais importante. É o mais importante. Mas sabes que os meninos é sempre fácil nós conseguirmos integrá-los. É mais complicado às vezes quando temos colegas que estão connosco em sala e que vêm apreensivas. E isso aconteceu no último grupo. A minha colega já me conhecia, nunca tinha trabalhado comigo, mas já me conhecia e, sabes, eu sentia um bocadinho ansiosa com tudo aquilo. Neste momento, eu já não a imagino a trabalhar de outra maneira.
Que giro. Portanto, eu evoluí, mas fico muito, muito, muito contente porque tive ali uma colega de sala que eu vi evoluir comigo, sabes? Tem sido fantástico nesse sentido, sim. E depois, diz-me se eu estiver errada, vais adequando o meme aos grupos que vais tendo, não é? Porque os grupos não são todos os anos iguais, não é? Ou de 3 em 3 anos mesmo que vais mudando, mesmo durante esses 3 anos a dinâmica vai sendo diferente entre eles. O meme permite-te ir adaptando, ou é uma coisa assim rígida isto, porque também todos os educadores com quem estamos a partilhar este vídeo também percebam um bocadinho, é rígido, não é rígido, há flexibilidade na tua forma de implementar? Sim, sem dúvida. Há flexibilidade, não é rígido, é estruturado. Mas nós também temos que adaptar aquilo que se adapta a nós, não é? Portanto, está tudo pré-definido. Agora nós temos que selecionar o que é adaptável ao nosso grupo. Além disso, eu tenho uma grande dificuldade que é, eu não trabalho com grupos verticais. Portanto, eu pego nos meninos aos 3 anos e deixo aos 5. E o MEM está feito para as salas verticais, não é? Sim. Neste sentido pode se tornar um bocadinho mais difícil, porque quando eu tenho uma sala de 3 anos, eu vou ter que adaptar tudo, não é? Porque aqueles meninos chegam, não estão habituados a trabalhar da mesma forma e têm que se adaptar e eu tenho que me adaptar a eles também. Todos nós temos que passar ali por um processo de adaptação, mas é perfeitamente, para quem trabalha com grupos verticais, eu acho que é muito mais fácil. Para quem não trabalha, como é o meu caso, é possível, eu faço, é possível. Se calhar não é a forma mais fácil, mas é possível, nós conseguimos, só temos é que acreditar. Lúcia, e qual é a maior dificuldade de pegar num grupo que esteve com outras colegas até aos 3 anos e não trabalhou MEM, e aos 3 anos vem contigo pela primeira vez, e como é que é implementar MEM com um grupo pela primeira vez? Quais são as principais dificuldades? Qual é o impacto nas famílias? Fala-nos um bocadinho dessa experiência, porque vais repetindo ao longo dos anos essa experiência, não é? É verdade. Então, olha, não é fácil, no sentido que exige muito de nós, exige-nos muito, muito tempo, muita dedicação e não desistir, porque eles estão numa fase em que nós temos que lhes dar os principais instrumentos para depois conseguirem guiar-se dentro da nossa sala. E a comunicação no MEM é um fator determinante. Todos comunicamos e dar-lhes instrumentos para comunicarem, habituá-los a estarmos em mesa, em reunir, debater, perceber o que é importante e trabalhar a concepção do somos um grupo, que é uma coisa que eu acho que tem que ser muito bem trabalhada, não é? Não temos uma educadora, não, temos um grupo, todos nós estamos no mesmo patamar, portanto vamos discutir estas ideias e vamos chegar a conclusões. Trabalhar isto com eles é a parte mais difícil. Neste momento, que eu já estou com um grupo de 5 anos, tudo isto é muito fácil porque eles negociam de uma forma muito ágil, porque eles têm mais sensibilidade para questões de justiça, de injustiça, de como resolver conflitos e são muito menos dependentes de mim do que, na minha opinião, seriam se eu não trabalhasse desta forma. É verdadeira convivência democrática, estás a implementar uma convivência democrática. Esforço muito para que isso aconteça. Sabes que às vezes ainda digo, não, porque isso não é assim, porque não? Mas perguntam-me porquê e a minha resposta, o que me apetece dizer é porque eu estou a dizer que não, mas nada disso, não. Então nesse momento eu respiro e digo, olha, vais ao diário, que é um instrumento que nós usamos com muita frequência, vais ao diário, o diário é um instrumento que tem 4 colunas, o gostámos, o não gostámos, o que fizemos e o que queremos fazer, e aquele instrumento no final da semana é lido em grupo e é debatido, e então eu digo, olha, vais lá, escreves isso, e na sexta-feira, quando formos ler o diário, voltamos a falar sobre este assunto de uma forma já mais fresca, não no pico do conflito, e depois debatemos e depois resolvemos. E assim consigo deixar que as coisas se esfriem, principalmente quando são situações de conflito, e depois então em grande grupo debatemos o que lá está registado e criamos a partir daí muitas vezes aquilo que nós chamamos as normas de convivência, que é aquilo que devemos ou como é que devemos agir, como é que devemos fazer, o que é importante para nós, o que é que não é, depois vai sendo afixado e vai estando numa sala mesmo que é uma sala cheia. Como tu sabes muito bem, uma sala mesmo é uma sala sem paredes, é uma sala completamente forrada e chega ao final do ano e não tens paredes, pronto, não tens paredes. E tudo aquilo é útil e tudo aquilo é significativo para aquele grupo. E reflete a aprendizagem e a vivência do grupo ao longo do ano ali, não é? É isso, é o terceiro educador, não é? O teu espaço é mesmo o teu terceiro educador ali também, não é? É mesmo. Diz-me uma coisa, Lúcia, ao nível de instrumentos, já me falaste do diário, falaste do mapa de atividades, para quem não conhece o MEM e esteja um bocadinho interessado, mas sem entrar em muitos detalhes, só temos meia hora, que outros instrumentos é que há?
tu usas e que achas que são muito úteis. Fala-nos um bocadinho sobre os Olha, instrumentos que tu usas. há um instrumento que para mim é muito importante, que é o plano do dia. O plano do dia, portanto, eu estou numa instituição onde tenho que ter uma planificação semanal. E aquela planificação sou eu que faço com uma semana de antecedência. E eu, como educadora que trabalha mesmo, é muito difícil fazer planos a curto prazo, eu não consigo fazer planos. Então eu tenho a minha planificação à porta, que é a minha, que eu criei para aquele grupo, e depois tenho ao lado, não é, de explicar aos pais porque é que aquilo servia, o meu plano do dia, que é aquilo que nós de manhã reunimos em grupo e vamos combinar o que é que vamos fazer. Então o plano do dia está sempre muito mais próximo da realidade do que a minha planificação. No final do dia, aquele instrumento volta à mesa, eu só uso uma mesa grande, não tenho várias mesas na sala, tenho uma mesa enorme onde tudo acontece, e onde acontece mesmo tudo, desde tintas e jogos, e eu sei que isto pode fazer muita confusão, mas funciona, a mesa é muito grande, nós definimos que existia uma área que era mais destinada à expressão plástica, outra mais destinada aos jogos, mas aquilo acontece tudo em simultâneo. E é nessa mesa que nós no final do dia voltamos a reunir e vamos fazer uma avaliação daquilo, do nosso plano do dia. E o que é isto de fazer a avaliação do plano do dia? Não é mais do que fazermos um registro se realmente fizemos aquilo que tínhamos combinado, fizemos, não fizemos, ou se começámos mas não acabámos. Não é uma avaliação qualitativa, é apenas dizer, pronto, olha, isto tínhamos combinado de fazer, mas acabou por não acontecer, e não há problema nenhum em não acontecer aquilo que tínhamos planeado. Muito pelo se for contrário, importante passa para o dia a seguir, se não for importante, pronto, é porque aconteceram outras coisas. mais importantes, não é? Mais importantes. Este para mim é fundamental. Desde que eu uso isto sinto-me muito mais, sabes, fiel aos meus princípios. Isto faz-me todo sentido. Depois existem outros, olha, existe um que eu comecei a usar há menos tempo, que é o mostrar, contar e escrever, que é um mapa. Não conheces este ainda, não. Vanessa? Não? É um mapa onde no mesmo tudo se registra, não é? Sim. Então de manhã, quando entramos em sala, fazem logo um registro, marcam as presenças, e depois quem traz alguma coisa para mostrar, ou tem uma notícia para dar, uma coisa, então inscreve-se naquele mapa, o mapa vem para a mesa e depois vamos falar, olha, temos aqui uma inscrição e aquela criança acaba por partilhar com o grupo aquilo que trazia em mente. Sim. Este mapa é novo, sim, eu estou a usá-lo agora. E fazes isso em tapete ou em grande mesa? Como é que fazes essa dinamização? Eu faço em mesa, okay. Sim, eu faço em mesa. Faço em mesa porque, como tenho a mesa grande, uma mesa muito grande, cabem todas as crianças, não é? E então o meu espaço de tapete é muito reduzido, o que também não me incomoda muito, porque, sabes… Substituíste, não é? Substituí e ali é mais fácil, os registros são mais fáceis e como eles também já fazem muitos registros, acabamos por utilizar a mesa e é tudo mais funcional para mim assim. O tapete já é um sítio mais de conforto, do mimo, da leitura, sim. É diferente, tem ali funções diferentes, completamente distintas. E mais, utilizas o diário também, não é? Utilizo o diário, já falámos um bocadinho sobre o diário é um instrumento de regulação também do grupo. O que é que eu utilizo mais? Utilizo depois todos aqueles mapas que esses eu acho que são transversais a toda a gente. O tempo, presenças. As presenças. O mapa de aniversários, este ano tenho um mapa de aniversários que é o mais inestético que eu fiz até o momento. Que é simplesmente uma folha por mês com as quadrículas, com o número do dia e com a fotografia do aniversário da criança que faz anos. E eu sempre tive muito cuidado, dediquei-me muito àquela parte da construção dos instrumentos. Este ano resolvi fazer uma coisa muito clean e está a funcionar tão bem que também já tem 5 anos e então já fazem outras comparações que não faziam e já me dizem, olha, a Catarina faz anos no mesmo dia que eu, mas já são meses diferentes e quantos meses são? E isto dá aqui para trabalhar noções de matemática, de os tempo, gráficos gráficos, tudo, contagens ao final da semana, quantos dias de sol estiveram, quantos dias de chuva estiveram. Eu consigo perceber essa dinâmica, não é? E eu acho que quem nos estiver a ouvir vai estar a ver, já está aqui com montes de ideias e agora segunda-feira vou chegar lá e vou já fazer isto e também vou fazer. É isso mesmo, eu lembro-me perfeitamente disso e eu lembro-me que eu fazia muitos os mapas com eles. Tínhamos as fotografias e eu fazia com eles. Houve anos que fiz com eles, tínhamos uma folha ou o que quer que fosse que nós
nós tivéssemos e preenchíamos todos juntos, não é? Para aquilo fazer sentido e para a fotografia, e depois eles não sabem a data, então eu vou ver ao caderno deles, onde quer que seja, e vou fazer assim. E é muito giro. Diz-me, avaliação, como é que tu avalias em meme? Para quem não conhece o meme. Olha, eu avaliar em meme é muito fácil porque é muito intuitivo. Para já porque tens os instrumentos que te vão dando todas essas informações que tu precisas. E depois porque tu tens tudo registado, porque as conversas deles tu registas, porque eles trazem notícias e tu registas, porque eles falam e tu registas, porque fazes projetos, porque trabalhas com projetos, no período da manhã trabalhamos com projetos, porque a agenda também é uma agenda estruturada. Claro. Pronto. De manhã o tempo é mais dedicado ao trabalho de projetos, à tarde é um tempo que tem outras funções completamente diferentes e, portanto, é fácil utilizar todos estes instrumentos que estão disponíveis para podermos fazer uma avaliação, porque consegues perceber o que é que aquela criança está, o que é que ela está a fazer, o que é que ela está a adquirir, como é que ela se está a apropriar daqueles instrumentos todos, porque não é fácil. E agora, eu não tenho muitas adaptações, porque o meu grupo já era um grupo grande, mas tenho 2 crianças novas que em termos de adaptação foram fantásticas, mas esta parte da utilização e da apropriação dos instrumentos está a ser uma grande dificuldade. E eu penso, estas crianças neste momento estão a ser aqui bombardeadas com informação que lhes é desconhecida e é difícil apropriarem-se tudo aquilo. Mas quando o fizerem, aquilo vai-lhes fazer tanto sentido como faz a todos os outros que já lá estavam e que eu não os imagino a funcionarem de outra maneira neste momento. Olha, e diz-me, nunca te chegou nenhum pai a dizer: educadora Lúcia, desculpe lá, mas o que é isto? O meu filho a dizer que anda a votar? Ou, sei lá, qualquer uma outra coisa. Nunca tiveste nenhum pai assim, explique-me lá um bocadinho melhor, não acha que isto é muita escolarização? Não sei, estou a inventar o que é que algum pai alguma vez te possa ter dito. Então, olha, eu já tive muitas perguntas, porque os pais muitas vezes desconhecem, não é? É completamente natural. Mas, sabes, tenho tido soluções tão boas, olha, tive uma família muito engraçada uma vez que me disse, na festa de final de ano, quando eu entreguei os meninos para o primeiro ciclo, um pai que me disse: Lúcia, eu tenho que lhe dizer uma coisa, eu não gostei nada de si. Logo de início, não gostei nada de si. E eu, pronto, olha, tudo bem. Mas agora tenho que lhe dizer, agora já percebo porque é que era assim, então porque é que queria aquelas coisas e porque é que fazia aquilo. Eu disse: é fantástico, ainda bem. Podia melhor ter dito isso um ano antes, que se calhar já gostava um bocadinho mais de mim. Pronto, sabes? E temos uma coisa que eu sinto neste momento, e olha, tive esta conversa com 2 mães há 2 horas atrás, 3 horas quando saí do trabalho, é a preocupação às vezes dos pais, já em quando passar para o primeiro ciclo, como é que vai ser? Eu já tinha essa pergunta aqui atrás, aqui quase a sair. Pois é. Sabes? Mas é uma questão muito preocupante e preocupas-te também, claro. É porque estas crianças estão muito habituadas a terem voz, né, e a participarem. E assim, Lúcia, se formos a ver um bocadinho, tu estás, através do meme, a implementar aquilo que são as orientações curriculares para a educação pré-escolar mais recentes de 2016, porque tu já nos estiveste aqui completamente a dizer como é que tu planificas de acordo com o teu grupo, como é que tu ages de acordo com aquilo que planificaste com o teu grupo, como é que tu registas as evidências daquilo que está a acontecer com o teu grupo, e esse mesmo registro vai alimentar a tua planificação e a tua avaliação. Portanto, tu estás a pôr em prática um planear, fazer, rever, que é o que é suposto, não é? Portanto, depois espera-se que o primeiro ciclo dê continuidade a isto e nós sabemos que nem sempre é assim. Portanto, a tua preocupação é mais do que natural, porque os teus meninos estão habituados a perguntar, a criticar, a estar de pé, depois a estar sentado. Como é que depois vais chegar ao terceiro período, ou como é que tens ao longo deste tempo, chegar ao terceiro período e lidar com isto? Começas a pedi-los para estar mais sentados e não começas? Como é que... Olha, Vanessa, não começo. Pois. Não começo. Não começo. Eu percebo que eles têm que estar sentados no primeiro ciclo, mas eu não lhes vou exigir isso para já. Eu vou-lhes exigir quando são nos momentos que eu considero certos, percebes? Quando estamos em reuniões de grande grupo, é impensável alguém me perguntar se pode beber água, que é daquelas coisas que eu digo sempre. Não se pergunta se pode beber água, vai-se. Mas não é neste momento. Claro. Não é um momento que temos que estar. Ok, então nós só temos que saber estar. Se é um momento para ir, vamos. Se não é momento, é mais importante estar agora aqui. Portanto, claro. Isto é o que eu lhes quero transmitir. Depois eles vão fazer o que eles quiserem com esta informação. Isto é a bagagem que eu tento deixar.
o que é que vai acontecer à frente? Não sei, mas é uma preocupação para mim. São sempre os nossos meninos, não é? Vais chegar a junho e vais chorar um bocadinho, mas depois passa. Olha, é assim, eu acho que, deixa-me olhar para o tempo, estamos quase a terminar, mas de uma forma muito prática, tu desmistificaste aqui uma série de situações em relação ao meme, que foi a questão de dá para creche, dá. É difícil de implementar, ao início mas tu conseguiste através de várias oficinas, sábados pedagógicos, já disseste que acontecem pelo país fora. E depois também já falaste aqui de uma coisa subliminarmente muito importante que costuma ser, para quem nos está a ouvir, sempre aquela questão, mas na minha instituição não se implementa meme, portanto eu não posso. E tu já nos deste aqui dicas e exemplos de como também na instituição onde trabalhas não se implementa meme, mas respeita o teu trabalho e portanto tu implementas meme adequando àquilo que depois é a prática da tua instituição. Portanto isso também não é um impeditivo para quem quiser implementar meme. Vanessa, é assim, neste momento, não é, na instituição onde eu estou, não é, mas eu já tive outras experiências em que, sim, foi um impeditivo, sabes? E como é uma coisa, às vezes um bocadinho estranha, pode não ser fácil, não é? Temos que assumir, pode não ser fácil. Mas não é impossível. Não é impossível, mas tens que ganhar o teu espaço. Lúcia, mas tu consegues, imagina, onde tu estás neste momento, mesmo que as tuas colegas não implementem meme, tu tens uma agenda a cumprir e consegues agilizar essa agenda com aquilo que tu queres trabalhar, que é o meme. Não é, consegues juntar as duas coisas, não consegues? Tenho que, sim, mas não é fácil, às vezes não é fácil, tenho que jogar com aquilo que tenho. Impossível não é, mas eu também percebo que haja colegas com alguma dificuldade porque as próprias instituições às vezes não estão tão disponíveis para isto. Não é? E a questão de uma sala meme ser uma sala que, à partida, pode ser vista como uma sala mais confusa, pode não ajudar muito. Sabes que uma vez, vou-vos contar uma coisa, uma vez eu tive uma coordenadora que quando era às visitas dos pais, sabes, os pais que vêm ver a instituição, evitava a minha sala e não ia ver a minha sala. Porque a minha sala era muito barulhenta e por norma desarrumada, porque as visitas eram sempre naquele período em que nós estamos em plena atividade, portanto também sempre trabalhei como tu, em que uns estão a fazer uma coisa, outros estão a fazer outra, outros estão em projeto, outros estão a ler um livro, portanto a minha sala parece um caos, mas não está um caos, não é? Está caoticamente organizada, como tu disseste. Exato, e muito bem, é isto mesmo, mas pronto, é chocante para quem não conhece. Não é? Eu acho que é um bocadinho, mas vale tanto a pena. E depois na evolução do nosso grupo, na aprendizagem, a vontade que eles têm de aprender mais, eu acho que é aqui que nós ganhamos, não achas? De aprender, de ser autónomo, de ser muito independentes. Sabes que eu tinha uma menina na semana passada que me perguntava: Lúcia, quando é que nós começamos a servir o nosso prato? Eu disse: olha, eu acho uma ótima ideia, quer dizer, servir o vosso prato parece muito bem. E depois pensei: nem tem ainda 5 anos, ainda tem 4. Eu disse: olha, viste, pequenina e quero esta independência toda, acho muito bem, sabes? Fiquei tão contente, disse: é mesmo uma miúda mesmo, só podia ser. Que maravilha! Olha, para fecharmos aqui um bocadinho, vou-te perguntar, se tivesses que escolher um livro, um documento ou um blog sobre educação da infância, que teve um impacto em ti, na tua experiência, na tua carreira, qual é que seria e porquê? Só posso dizer um? Podes dizer mais. Só um, Vanessa? Não, podes dizer mais. É que eu ia te dar um livro e um blog. Boa. Pode ser? Boa, claro. Livro. Tenho aqui. Posso fazer publicidade? Podes, claro que sim. Posso. Pronto, então eu vou ler. Eu aprender a aprender no pré-escolar, um modelo pedagógico do movimento de escola moderna. Portanto, muito é a minha bem. Bíblia. Não sei se muito conseguem bem. ver aí. E onde é que... da Maria Assunção Falco, ok. As pessoas podem encontrar na FNAC, na Bertrand, em qualquer sítio, certo? Sim. Eu já o tenho há alguns anos. Espero que se encontre com facilidade, com muita facilidade ainda. E depois, em termos de blog, tinha tirado aqui uma nota de um blog que eu vejo com alguma frequência, que é o blog de uma pessoa fantástica do meme, sabes? É aquela, eu quero ser assim um dia. Eu quero ser assim. Quero ser como a Manuela Guedes, que é uma pessoa que eu encontro com alguma regularidade nos sábados pedagógicos, que foi autora de um blog muito, muito, muito conhecido, que era o Lugar de Partilha, mas agora tem um que é 100 numérico, 100 histórias para partilhar. E que eu acho que é fantástico e delicioso e que mostra a prática dela, que é uma prática brilhante. Quem nos estiver a ouvir, 100 histórias a partilhar ou por partilhar? Para contar.
Para partilhar. Para partilhar, Vanessa, 100 histórias para partilhar. Pronto. De qualquer das maneiras, este vídeo, para quem está pela primeira vez a ouvir os nossos podcasts, esta entrevista que nós estamos a fazer, a nossa conversa, vai estar no nosso canal do YouTube e vai ser partilhada nas redes sociais e por aí fora, e na base desta partilha estão os links e o título daquilo que a Lúcia nos está a dizer, está bem? Só para as pessoas saberem. Lúcia, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti, sobre o teu trabalho? Se alguém tiver alguma dúvida aqui sobre o MEM, se alguém quiser dizer, Lúcia, diga-me lá como é que fez aquilo, coisas que se calhar, pronto, não falamos tanto aqui e alguém quiser saber um bocadinho mais de ti. Então, olha, Vanessa, eu vou-te dizer, sabes que eu pensei agora, quando terminei o congresso, esse congresso em Lisboa, disse, eu vou fazer, sabes que eu às vezes sinto-me um bocado um bicho estranho. E então pensei, vou criar um blog e vou falar sobre isto. E criei o blog, mas ainda não tenho dado muita funcionalidade. Chama-se Que Bicho Te Mordeu? Que giro, és mesmo educadora. Como é que tu não querias ser educadora? Olha lá, eu podia estar no talho, não estou. Ainda bem. Pronto, estou aqui. Chama-se assim então, Que Bicho Te Mordeu? Okay. E podem também procurar nas redes sociais que eu apareço por aí. E diz uma coisa, Lúcia, no teu blog, o que é que vais fazer? Vais falar um bocadinho sobre a tua experiência, sobre as atividades que fazes com o teu grupo de crianças, dificuldades? Sim. Vais escrever coisas para nós educadores, pais que queiram saber um bocadinho mais sobre isto? Sim, olha, sabes, eu quero escrever sobre aquilo que me apetecer e aquilo que me apetecer da minha prática. Ué. Portanto, não tenho ainda um fio muito condutor. Acho que, sabes, eu sempre fiz blogs há muito tempo, depois entretanto, olha, fui mãe, tive menos tempo para estas coisas e agora está na altura de voltar. Voltar. Vamos lá. Claro que sim, temos todos a aprender contigo. Olha, eu adorei estes últimos 30 minutos. Acho que tínhamos pano para mangas para ficar aqui mais 30 minutos a falar de tantas outras coisas, que tinha imensas outras perguntas para te fazer. Fica para a próxima. Eu gostei mesmo muito deste bocadinho. Há mais alguma coisa que tu queiras partilhar com toda a comunidade de educadores que te esteja a ouvir? Olhem, a minha única mensagem é: acreditem. Às vezes chegamos a casa esgotados, cansados, mas fazemos um trabalho fantástico. Portanto, acreditem, confiança, quem quer seguir com o MEM para a frente, não desistam, é difícil, mas é possível. Eu consegui, todos conseguem. Boa, e por aqui ficamos. Obrigada, Lúcia, mesmo, foi fantástico. Obrigada. Adorei este bocadinho. Tenho a certeza que vamos voltar a repetir e vamos voltar a falar sobre outros temas, vamos fazer outro podcast, não tarda nada, de certeza. A todas as pessoas que nos estão a ouvir, se for a primeira vez, não percam os outros podcasts que nós já temos no nosso canal do YouTube. Se já nos têm vindo a seguir, também não percam o da próxima semana. Vamos falar com a educadora Catarina Francisco, que está a trabalhar como educadora em Londres, e é isto que nós queremos aqui na Child Area, neste podcast. O que nós queremos é dar voz a experiências de educadores que fazem um bom trabalho, que podem motivar outros educadores a fazer também eles um bom trabalho, caso estejam com dúvida. Às vezes só precisamos de ouvir alguém, não achas, Lúcia? Às vezes só precisamos de ouvir alguém dizer que está a fazer e pensar, eu também estou assim, eu também já passei por isso, e pensar, bora, isto é aquela lefada de ar fresco que eu precisava, e é isto que nós queremos dar voz aos educadores, a quem trabalha com educadores, a projetos que sejam interessantes. Portanto, se vocês também tiverem algum projeto que queiram partilhar, eu até sou simpática, portanto, venham fazer um podcast comigo, são mais do que bem-vindos. E portanto, olhem, aqui embaixo, quando isto for partilhado, podem encontrar o link do blog que a Lúcia nos aconselhou, o link do blog que a Lúcia criou, o título do livro que ela aconselha, e depois tem assim um dedo para cima em que podem pôr um gostezinho no nosso canal. Portanto, muito obrigada a todos e até para a semana.